eu tenho hoje aqui o de operações da Sidi Al Halal, o Ahmed Saifi. Bom dia, Ahmed. Bom dia. E temos também a Karima Orra, que é uma influencer muçulmana. Bom dia, Karima. Bom dia. Bom, a gente vai conversar sobre certificação halal, vamos desmistificar a cultura muçulmana e o mercado halal. Bom, deixa eu passar aqui alguns dados que a gente tem. Como a comunidade muçulmana aumenta ano após ano, de acordo com o State of Global Islamic Economy Report. Atualmente, nós temos 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos no mundo, sendo a Indonésia o país que mais abriga essa população, hospedando hoje, a Indonésia, 238,5 milhões de muçulmanos. Para você ter uma ideia, hoje no mundo, os muçulmanos representam 1/4 da população. E a estimativa, segundo os últimos dados do mesmo State of the Global Islamic Economy Report, é que em 2030 sejam 2 bilhões de muçulmanos. E em 2060, 3 bilhões. Ou seja, 30% da população mundial. Então, é preciso estar dentro desse mercado. É preciso entender esse mercado, que é um mercado que exige a certificação halal. Você só vende com certificação halal para esse mercado. Aqui no Brasil, nós temos uma média de 1,5 milhão de muçulmanos, tendo como destaque as regiões de São Paulo e do Paraná como o maior número. E essa população só consome produto halal. Tem que ter certificação halal. Halal, para quem não conhece, significa lícito em árabe. E são produtos comercializados de acordo com as regras de Deus escritas no Alcorão, ou seja, seguem 100% todas as normas da jurisprudência islâmica para consumo dos muçulmanos. E, nesse caso, não há consumo de álcool ou qualquer incidência de derivados de suínos. São os hábitos da população muçulmana. Por isso, vou começar com o Ahmed e com a Karima. Ahmed, permite começar com a Karina? Claro, fica à vontade. Karina, é preciso desmistificar o mundo muçulmano, a religião muçulmana. Muita gente desconhece, fala coisas que não têm nada a ver, e os muçulmanos estão aí, representam hoje 1 bilhão e 900 milhões de pessoas no mundo. Você, como influencer, você é mãe de 2 filhos também, é isso? Mãe de 3 filhos. 3? 3 meninos. Perdi um, então, já. E influencer, o que é que você faz no Instagram, pela internet? Qual é o seu trabalho nesse sentido? Primeiramente, queria agradecer estar aqui com você, Tavinho. Muito, muito bom o programa. Obrigado, Sidi Al Halal, pela oportunidade também. O meu trabalho como influenciadora, ele começou meio que com um hobby, né? Eu gostava de compartilhar assuntos de maternidade, falar sobre educação, que eu sou pedagoga. E aí começou a crescer a curiosidade sobre o véu, porque eu apareci usando véu e as pessoas aqui no Brasil muitas vezes desconheciam que tinha alguma relação com a religião. Então, às vezes, as pessoas perguntavam, você é da Arábia, por isso que você usa o véu? E as pessoas não entendiam que era por conta da religião, né? E por que as mulheres na religião muçulmana usam o véu? É mais por uma proteção da mulher. Então, eu sempre falo que o véu ele é a minha identidade, né? As pessoas tendem a achar que é uma obrigação humana, né? Uma opressão. Então, outro ser humano colocou isso dentro de mim. Você precisa usar o véu. Geralmente, né, falamos sobre machismo, né? Que as pessoas acham que o véu é um tipo de opressão. Você usa o véu porque o seu pai mandou, ou o seu marido mandou. Não é nada disso. Nada disso. A gente usa o véu em respeito a Deus, em devoção a Deus. Então, Deus mandou o uso do véu. Nós, muçulmanos, perante a nossa fé, a gente faz o uso dele. Então, não tem nada a ver com opressão, ou com machismo, ou com alguém que obriga a outra pessoa a colocar. Todo árabe é muçulmano? Todo muçulmano é árabe? Como é que... As pessoas misturam tudo, né? Misturam tudo. E não sabem. Define pra gente o que é o quê. Inclusive, as pessoas ficam falando assim, quando eu não gosto de alguma coisa que eu falo, falam, vai voltar para o seu país. Eu falo, sou brasileira. Nossa Senhora. Sou brasileira e sou muçulmana. Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Árabe é a nação. Árabe é uma nação. Então, tem ali, por exemplo, pessoas que nascem no Líbano e que não são muçulmanos. E está ali em um país, né, que não é
que falam que é de país árabe, né, muçulmano, mas não é. Tem vários cristãos lá também. Então, tem brasileiros muçulmanos, tem europeus muçulmanos, pessoas que nascem nos Estados Unidos e que são muçulmanos. Tá. E é difícil ser mulher muçulmana no Brasil? Quer dizer, o Brasil é um país que recebe bem todos os povos. Com certeza. Os povos árabes, dos quais alguns são muçulmanos, são muito bem-vindos na nossa civilização, fazem parte da nossa sociedade, os muçulmanos também. Agora, o fato de andar com essa indumentária, com esse traje que você usa, chama atenção, né? E aí eu acho que, chamando atenção, as pessoas despertam a curiosidade, mas às vezes algumas bobagens também, né? Com certeza, sempre tem. Sempre. Eu falo que aqui no Brasil é difícil ser mulher, em geral. Ah, sim. Mulher muçulmana é só algo para ali priorizar essa dificuldade. Mas assim, com todo esse movimento que a internet está trazendo, com a gente aparecendo em mais lugares e falando mais sobre a religião, o que acontece? O preconceito ele diminui, porque o preconceito nada mais é do que um preconceito de uma coisa que as pessoas não fazem a menor ideia. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente aparecer, quanto mais derem a oportunidade da gente falar sobre a nossa religião, eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas, sim, de fato, é difícil pela vestimenta, conseguir algum emprego. Falo em nome de todas as mulheres muçulmanas. Existe um preconceito, né? Então, a gente está facilitando, mas ele existe. Ele é um pouco difícil, sim. Tá bom. E o que é o halal? Depois eu vou pular para o Ahmed. O halal é aquilo que é lícito, né? O Ahmed vai falar mais sobre a técnica do halal na sedial, mas o halal é tudo que é lícito, né? Então, quer dizer, muita gente pensa que é só para certificar carne bovina, para certificar Exatamente, frango. não é só sobre comida, não. Tem o comportamento que é Eu posso halal. ser halal, por exemplo. O meu comportamento, se eu tiver um comportamento lícito. Você tá trazendo esse conceito que é da religião, né? Tá. Tudo que a religião traz de conceito é para o bem-estar humano. Então, tudo que é lícito é halal. Se eu estou falando alguma coisa boa para você, que é lícita, eu estou sendo halal, entre aspas. Halal, exatamente. Você não está fazendo coisas ilícitas. Exatamente. Ahmad, vamos lá conversar um pouquinho. Karima, você continua com a gente aqui. Tá bom. E se você quiser interferir aqui na nossa conversa também, Tá bom. aqui as mulheres têm vez. Viu? Aqui não é clube do bolinha, não. Né? Bom. Ahmed, vem cá. 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos. E chegando aí em 2060 a 3 bilhões. Vão representar 30% da população mundial. É certificação para chuchu, como a gente diz no Brasil, hein? Pois Por que só o muçulmano só consome produto com certificado halal? Bom, primeiramente agradecer pela parceria com o canal Terra Viva. A gente está bastante animado para começar essa programação que vai ser quinzenal, para desmistificar para vocês o que é o mundo halal, o que é um muçulmano. A Karima fala um pouco da mulher muçulmana. E o que é o certificado halal? O que é esse mercado que a gente fala tanto, que é 1,9 bilhão de pessoas? Halal é aquilo que é permitido. Então, nós, como muçulmanos, seguimos uma regra. O que é essa regra? É aquilo que foi revelado por Deus no Alcorão Sagrado e na vida do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele. Então, tudo aquilo que nos foi ensinado deve ser feito da maneira halal. Por exemplo, a forma que eu me alimento deve ser halal. A forma que eu trabalho deve ser halal. A forma que a mulher se veste, e o homem também. Muitas pessoas pensam que é só para a mulher, mas o homem também tem regra de vestimenta. Deve ser halal. A forma que eu me caso, a forma que eu me dedico ao estudo, se eu faço ações sociais para a comunidade ou não. Então, halal é um conceito de vida. Quando a gente fala mercadologicamente falando, você está falando de seguir regras para atender um mercado. Então, hoje, os muçulmanos estão espalhados no mundo inteiro. Muitas pessoas pensam que o halal é só para os países árabes. Não é, né? Na verdade, não. A Indonésia é o maior país. Exatamente. Se você for somar toda a população árabe, não chega a 500 milhões de habitantes. Mas você tem 1,9 bilhões espalhados no mundo. Então, quem que consome? Onde estão esse pessoal? Você tem muito muçulmano na África, na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil está crescendo bastante. O censo que a gente tem no Brasil de quase 2 milhões de muçulmanos é um censo não oficial, mas a gente conversa com as mesquitas, com
as comunidades estão espalhadas no Brasil inteiro e eles passam mais ou menos a quantidade de praticantes que tem naquela mesquita, quantas pessoas quebram o jejum, quantas pessoas vão rezar sexta-feira. Então, quando você fala de mercado halal, você fala de um mercado que você atinge o mundo inteiro. E uma coisa que tem sido bastante forte, bastante diferente no halal de 5 anos para cá, é a equivalência do halal com qualidade de produtos. Então, quando você tem uma certificação halal, além de ser um respeito a toda uma religião, a uma crença, você tem a parte de qualidade, de boas práticas de fabricação, de segregação de produtos. E isso tem um termo em árabe, que é halal tayyib. Halal tayyib. Tayyib, exatamente. Halal é aquilo que é permitido, aquilo que é lícito, e tayyib é aquilo que é bem feito. Então, uma das regras para você ser halal é fazer um processo bem feito. Tá. Por exemplo, a gente fala que o suíno é haram, que é o contrário de halal, é pecado. Mas eu ia te perguntar, por que os muçulmanos não consomem a carne suína e não ingerem bebida alcoólica também de jeito nenhum, na vida inteira? Exatamente. Me parece que Jesus também não comia carne suína. Não. Então, aí a gente entra um pouco num conceito um pouco que difere um pouco da crença do brasileiro. Bom, vamos ficar com o muçulmano, então. Por que o muçulmano não come o suíno e não bebe álcool? Bom, vamos lá. É uma regra de Deus. Então, Deus proibiu. No começo do islamismo, não era proibida a bebida alcoólica. Tá. Quando Deus revelou para o profeta que, a partir de agora, é proibido, os relatos que tem dos companheiros do profeta é que todos os companheiros jogaram as bebidas alcoólicas fora e parecia que tinha um riacho no meio da cidade de tanta bebida que foi jogada fora. Então, isso foi vindo de acordo com a vida do profeta, de acordo com os acontecimentos daquela época. Então, por que a bebida alcoólica é pecado, por exemplo? Porque faz mal para você e para a sociedade. Tá. Se você fica bêbado, se você sai da sua sanidade, você acaba fazendo coisas para os outros que você não faria em um estado são. Tá. E é muito difícil encontrar produtos halal no Brasil? Porque nós temos aí quase 2 milhões de muçulmanos. Exatamente. Bom, o que acontece? No Brasil, as empresas ainda têm um pouco de receio de colocar o selo halal no seu produto. Por quê, hein? Porque tem um pouco de medo de preconceito das pessoas, a falta de conhecimento. Muitas pessoas podem associar o selo halal a terrorismo, a maus tratos aos animais, é exatamente o contrário. Nada a ver. Mas como que a gente trabalha hoje com a comunidade muçulmana? A gente tem muitos CIFs, muitos frigoríficos brasileiros de frango, principalmente, que fazem 100% do abate halal. Elas só não colocam selo quando vai para o mercado interno. Então, quer dizer, o frango nosso, que é vendido para o mercado externo, para o mercado muçulmano, ele vai com a certificação halal. Mas o processo de lícito na produção de frango, ele é halal, todo ele. Exatamente. 100%. Quer dizer, o que a gente está comendo no Brasil. Exatamente. Olha que coisa interessante. Como que é o processo? Quanto a gente manda de frango para o mundo muçulmano? Para o mundo árabe, é que tem um erro teórico, eu acho, quando fazem os estudos de exportação, porque eles consideram só os países árabes como halal. Tá. Então, 20% da produção vai para países árabes. Tá. Mas o halal é muito maior do que isso. Então, você tem mercados no Japão que pedem produto halal. Tá. Você tem na Ásia produto halal. Então, numa estimativa caseira, vamos dizer assim, praticamente 40% da produção de aves no Brasil é para o mercado halal. Tá. Mas a produção, praticamente 90%, é feita no processo halal. E carne bovina também tem certificação? Carne bovina também tem uma quantidade muito grande de produto halal. E também é a mesma coisa. Para mercado de exportação, vai o selo, para mercado nacional, não. Então, o mercado é bastante importante. As empresas sabem muito bem disso, tanto que você vê hoje os maiores players da proteína animal no Brasil são halal, tanto na parte de frango quanto de bovinos. Porque sabe que é um mercado que você atinge muitas pessoas. Os grandes frigoríficos, né? Não estou falando de Exatamente. BRF, etc. e tal. Os grandes Exatamente. Os grandes frigoríficos já são halal e eles sabem disso. Então, muitas vezes, mais uma coisa legal do halal? Você, às vezes, manda para um lugar e dá algum problema no container, algum problema de carga, você consegue redirecionar para outro lugar próximo que só aceitaria se fosse halal. E por já ser halal, então, já tivemos alguns episódios que as empresas conseguiram ter essa manobra. É uma estratégia de logística, inclusive. Você já tem o produto halal
com abate halal, só que você não colocou o selo, entendeu? Exatamente. Olha que interessante. Vem cá, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas a gente vai ter a cada 15 dias aqui um programa e nós vamos abordar todo esse mercado aí, que é um mundo inteiro para você vender produtos. Eu citei aqui outro dia, até encaminhei para vocês lá, um amigo me perguntou, como é que eu posso colocar açúcar no mercado árabe? Precisa do selo halal. Eu falei, eu vou te passar para quem entende. E mandei para lá. Então, a curiosidade das pessoas é sempre muito grande. E aí, o halal não é só para... Muita gente pensa que é só para o alimento, né, Karima, né, Ahmed? Não é só para o alimento. Nós temos aqui a região da Tríplice Fronteira nossa, uma região turística que pode ser certificada de forma halal também, por exemplo? Exatamente. O halal abrange várias categorias. Então, você vai desde a alimentação do animal, o abate em si, os equipamentos, a parte química do processo, até a parte de turismo, a parte de serviços, cosméticos. Então, a Sedial, junto com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, está com um projeto muito legal de transformar Foz do Iguaçu no primeiro centro turístico halal do Brasil. E como que vai funcionar isso? Os hotéis, os restaurantes, a parte turística da região vai se adequar para atender uma família muçulmana. Tá. Então, por exemplo, a Karima faz bastante divulgação de hotel e de bastante passeio com os filhos dela e, com certeza, quando ela vai para os hotéis, ela já pede um diferencial. Tá. O que vai ter no frigobar, como que você vai atender essa mulher muçulmana. Então, o halal é muito mais do que só carne. E uma das nossas ideias de ter esse programa é justamente desmistificar todo esse processo. Muito legal. E é isso que a gente vai ter a cada 15 dias aqui, e aí nós vamos trazer os vários segmentos e vamos dar números mais precisos e tudo, como é o processo do halal, do abate, da exportação. Que coisa interessante, né? Isso a gente não sabia, né? E eu não sabia, fiquei sabendo aqui agora. Todo o abate de aves no Brasil, pelos grandes players aí, ele já é feito da forma halal. Então, porque ele depois é certificado só para os países onde exige o selo de certificação. Mas se você está consumindo a ave brasileira, aqui o frango brasileiro, você já está consumindo um produto. Provavelmente. Muito provavelmente. E é difícil conseguir uma certificação halal rapidamente, que a gente está terminando. Bom, é feita uma auditoria do processo e do sistema de gestão. Muitas pessoas têm dúvida, o que é esse bendito sistema de gestão? Nada mais é do que como você faz os controles da sua empresa. Tá. Fornecedor de matéria-prima, regulagem de equipamentos, calibragem de termômetros, de balança. Então, o sistema de gestão nada mais é do que o controle da sua empresa. Uhum. Como que funciona a auditoria? Nós auditamos o seu sistema de gestão, vemos se o seu sistema está de acordo com as políticas halal, e vamos na indústria para ver se o que está escrito está sendo feito. É mais ou menos como a certificação ISO. Exatamente, é bem parecido com a ISO. E o processo, dependendo de como tiver o estado da empresa, se ela já estiver adequada, em no máximo 30 dias, dependendo do retorno da empresa, né, porque é feito um plano de ação, se a empresa retornar com as evidências, em até 30 dias já está certificada. Legal. Tá bom, então. Bom, se você quer saber mais sobre a certificação halal, o endereço de internet de vocês é www.cdialhalal.com.br. assim, ó, C-D-I-A-L, tudo junto, halal, Exatamente. H-A-L-A-L. E daqui a 15 dias a gente volta com mais um programa, e aí dando detalhes dos diversos setores aí, em números e produtos e etc. e tal, que já tem a certificação halal. Olha, não esquecem, 1.900 bilhões de muçulmanos no mundo. Quase 2 milhões no Brasil. 2030, 2 milhões? 2 milhões em 2030 e 2060, 3 bilhões. 3 bilhões. Exatamente. Que vai representar 30% da população mundial. Então, vamos entrar nesse mercado ou não vamos? Vamos? Vamos. A gente já está, né? Vocês já estão, né? Eu também estou, porque eu como frango brasileiro Exatamente. não sabia dessa. Eu queria só aproveitar e fazer um convite para quem está nos assistindo. Semana que vem, dia 31 e 2, a gente vai participar do IFC, que é o International Fish Congress. Em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu. E a gente vai apresentar o mercado halal para os produtores de pescado do Brasil, que é um mercado que tem bastante procura, mas o nosso mercado brasileiro ainda está fora. Tá. Então, vamos aproveitar e conhecer um pouco desse mercado. E olha, o peixe brasileiro, principalmente a tilápia no caso, ele é muito solicitado por esse mercado e ele tem valor agregado, um bom valor agregado, muito mais do que o produto chinês. Bom, não vamos falar nada, né? Mas é pela qualidade mesmo que nós temos Exatamente. no processo produtivo.